Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo e principalmente desdobrar e aprofundar os acontecimentos dos últimos dias. Lembrando que na segunda-feira a China anunciou a suspensão da habilitação de 3 frigoríficos aqui no Brasil para exportar carne bovina, então, para o gigante asiático. Tem também as tensões comerciais entre China e Estados Unidos e como que isso pode resvalar, portanto, para a carne bovina brasileira. Mas para essa conversa vamos trazer quem entende do assunto, Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Tivemos um feriado cheio, né, de informações que afetam o setor carnes, que podem afetar o mercado do boi gordo. Então tem muita coisa interessante para nós conversarmos aqui hoje, né? E falando sempre sobre a China, né? Mais uma vez temos que falar sobre ela. E para você que está nos acompanhando do outro lado da tela, eu queria te deixar um recado. Você que está nos assistindo, seja pelo canal no YouTube do Notícias Agrícolas, que é Notícias Agrícolas Oficial, ou pela nossa página noticiasagricolas.com.br, o nosso canal de comunicação com você está aberto. Então pode mandar suas perguntas sobre qual é o andamento do mercado do boi para esse finzinho da semana ou para a semana que vem. Pode mandar também como é que estão os preços da arroba aí na sua região, sempre lembrando de falar a cidade e o estado que você está assistindo. Pode falar também como estão os preços do mercado de reposição. Vamos trocando figurinha por aqui que a gente enriquece a conversa dessa maneira. E, Fernando, primeiro eu queria começar com você a respeito da suspensão daquelas 3 plantas, portanto, que aconteceu na segunda-feira. Já era um boato que vinha da semana passada, pelo menos desde quarta-feira. Na segunda-feira isso foi confirmado, portanto, pela alfândega chinesa. 3 frigoríficos aqui no Brasil, um em Minas Gerais, um em São Paulo, o outro em Goiás. E eu queria saber de você quais são os desdobramentos disso, como que isso pode impactar a B3 na abertura na tarde de hoje. Lembrando para você que nos assiste que a B3 ainda não está operando, porque hoje é quarta-feira de cinzas. Vamos lá. É importante nós colocarmos aqui também que além de 3 frigoríficos brasileiros, nós tivemos 2 frigoríficos na Argentina, 2 no Uruguai e um na Mongólia, que sofreram exatamente Sim. com a mesma suspensão. A China fez uma amostragem, buscou ali essas amostras e bateu com não conformidades ali. Ela decidiu por suspender os embarques dessas unidades. O Brasil tem mais de uma centena de frigoríficos habilitados a exportar para a China. A maior parte deles é habilitado para exportar carne bovina, tem essa liberação para fazer esses embarques. Essas 3 unidades, quando nós olhamos ali para o mercado, elas não vão afetar ali o ritmo de embarques do Brasil. Eu diria para vocês que na B3 o mercado não deve precificar isso de uma maneira tão agressiva assim, por um simples motivo. Já teve tempo para o mercado digerir a notícia, para processar isso que aconteceu, assimilar tudo isso que aconteceu, essas informações que vieram na última segunda-feira das unidades. O que pode acontecer é uma mudança ali na dinâmica de formação de preço, mas a nível regional. Pode afetar ali o mercado de Minas Gerais, pode afetar o mercado ali em Goiás, pode afetar essas regiões em que os frigoríficos foram embargados, tiveram suas vendas suspensas. Mas, de qualquer forma, o que nós precisamos olhar com calma é que são poucas unidades. O Brasil realmente vai conseguir redirecionar esses embarques ali para outras unidades frigoríficas. Esses frigoríficos que tiveram suas vendas suspensas já estão trabalhando para corrigir os problemas que foram identificados nessa inspeção que foi realizada, para retomar, para restabelecer esse fluxo normal de embarques. Tudo tranquilo, nada assim de muito preocupante nesse sentido, só realmente precisamos de atenção com o tipo de produto veterinário que nós usamos e nas indicações ali da bula, dos prazos de carência de cada produto que é utilizado aí no dia a dia da fazenda. E, Fernando, olhando para o cenário de preços internos, né, como você comentou, regionalizados, Minas Gerais a gente via no mercado físico escalas bastante alongadas, né, já há algumas semanas, cerca de 11, 12 dias. Como que isso pode impactar regionalmente? Mas aí também se a gente expandir um pouquinho, né, aqueles estados ali que vendem animais de um lado para outro, isso pode de alguma maneira resvalar, né, em outros estados também ou não? Você acha que vai ficar restrito mesmo a essas praças?
Não, a nível regional mesmo, não vai ter impacto, não vai ter força para mexer tanto assim na cara do mercado. O que nós precisamos olhar nessa retomada das negociações, nesse recomeço do mercado, é como que as indústrias vão se comportar na compra de gado, como é que vai ser a abertura de preços, qual que vai ser a necessidade de compra. Nós temos que lembrar aí que de sexta-feira para cá, né, por conta até do carnaval aqui no Brasil, as negociações fluem de uma maneira muito lenta. Foi muito devagar o fluxo de negócios, o ritmo das negociações. Então, isso pode produzir aperto nas escalas em algumas regiões do país e pode fazer com que as indústrias aí voltem com um pouco mais de apetite na compra de gado. Então, esse é um ponto interessante para monitorar. Lembrando aqui também que estamos na primeira quinzena de março, tem entrada dos salários na economia, então tudo isso Fernando? cai no atacado. Fernando, você me ouve? Oi, Fernando, você deu. Agora eu te ouço, você deu uma travadinha, Fernando. Eu queria que você retomasse do ponto que você Claro, estava claro. falando a respeito do carnaval, que inclusive era uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que foi a questão do escoamento no carnaval e qual é a perspectiva agora para essa primeira quinzena de maio? Queria que você retomasse um pouquinho a sua fala, porque a internet travou. Não, legal, vamos lá. Nós viemos numa sexta-feira que já foi fraca em termos de ritmo de negócios. Nós tivemos aí poucas negociações acontecendo e segunda e terça os frigoríficos aí também não operaram, basicamente, eles não conseguiram fazer boas compras dentro do mercado. Tá? Então agora é entender como que os frigoríficos vão abrir preço nessa quarta-feira de cinzas, como é que vai ser essa retomada das negociações. Tendo o entendimento que esse restante de semana também tende a ser um pouquinho mais lento em termos de negócios. Então o apetite de compra das indústrias pode aumentar, até porque nós estamos num período de entrada de salários na economia, deve motivar ali a reposição entre atacado e varejo e pode permitir aí a alta de preços da carne, mas uma moderada recuperação de preços da arroba, a depender do apetite da indústria. Esse ponto é fundamental nós colocarmos aqui também. Vai depender muito de como que a indústria vai se comportar nessa retomada dos negócios. E essa moderada recuperação, ela tem alguma base pensando no escoamento de carne durante o carnaval? Vocês aí das safras têm esse monitoramento de como que foram os escoamentos no atacado e no varejo ou ainda é um pouco cedo para ter essas informações, Fernando? Ainda está um pouco cedo para ter essa percepção de como foi o escoamento da carne, mas a primeira quinzena, ela é um período positivo em termos de demanda, em termos de fluxo de comercialização de carne, então isso realmente pode contribuir. Podemos ter ali uma recuperação de preços, mas lógico, temos que colocar aqui para o pecuarista brasileiro, para quem está aqui nos acompanhando. Não espere altas explosivas agora, nesse momento. O que pode acontecer é uma recuperação de preços, uma acomodação em outros estados, mas nós não temos ainda um incentivo para altas mais consistentes dos preços da arroba, pelo menos não agora no curto prazo. Tá? Não tem tanto incentivo aí a fortes altas de preço, então tem que monitorar isso com proximidade. E esse apetite de compra da indústria é uma variável que vai ser fundamental. E, Fernando, nesse sentido, né, de observar que esses preços para arroba devem ficar um pouco mais lineares ainda, né, seguindo o que a gente já vem visto há algumas semanas, né, pressionado para baixo, mas em alguns lugares ainda tentando segurar as pontas. Como é que fica o mercado de reposição nesse sentido, né? Se a indústria não tem muito ímpeto de comprar, como é que o pecuarista vai ali fazer as suas compras de reposição para poder continuar a sua operação? Bom, o que nós estamos sentindo no mercado de reposição é que nós tivemos ali na semana passada, por exemplo, preços acomodados, preços ligeiramente mais baixos em algumas regiões do país. Tá? Então, o que nós notamos ainda, o grande ponto, não é nem o comportamento dessas categorias mais jovens por enquanto. O que nós temos sentido ainda no mercado brasileiro é que a oferta de fêmeas é bastante representativa. Esse primeiro bimestre, que terminou agora há pouco, nós tivemos uma grande quantidade de fêmeas ofertadas no mercado e essa foi a grande variável de queda de preços. E nesse restante de trimestre, ainda é possível a gente avaliar que nós teremos muita oferta de fêmeas dentro do mercado brasileiro. O pecuarista ainda está descartando fêmeas aqui no Brasil, ainda está colocando essas fêmeas para o abate, e essa é uma grande variável que impossibilita que a arroba do boi gordo, que o resto da cadeia pecuária vá apresentando altas mais consistentes dentro do mercado.
Tá? Então, isso é um ponto interessantíssimo para nós avaliarmos também, que a oferta de fêmeas segue bastante presente aqui no Brasil. E olhando ainda para o mercado internacional, Fernando, ontem também feriado de carnaval, a gente aqui no Notícias Agrícolas não para, né? Trabalhamos na segunda, trabalhamos em esquema de plantão ontem no feriado de carnaval, e aí veio, né, aquela questão da retaliação da China em função das taxações impostas por Donald Trump, e aí a gente vê soja, a gente vê madeira, enfim, vários produtos ali, aquela troca de farpas. Eu queria saber no que essa nova guerra comercial, né, 2.0, o que isso pode impactar o mercado da pecuária aqui no Brasil? Bom, olhando para as três carnes que o Brasil exporta em grande volume, carne suína, carne de frango e carne bovina, numa primeira leitura da situação, a principal beneficiada tende a ser a carne bovina. A China comprou aí 200, quase 210 mil toneladas de carne suína dos Estados Unidos no ano passado, e ela pode redirecionar esse fluxo de compra para o Brasil. Para a carne bovina, nós falamos aí de volumes um pouco mais discretos. Foram 160 mil toneladas. Isso aí também pode ser redirecionado aqui para o Brasil. Para a carne de frango, pouquíssimo relevante, pouco mais de 45 mil toneladas. Quem acompanha o mercado de carne de frango sabe que 45 mil toneladas é muito pouco, né? É 10% do que o Brasil exporta em um mês. Então, para a carne bovina, nós já tínhamos essa percepção de que a China concentraria compras no mercado brasileiro agora em 2025. A mesma coisa para as demais proteínas. A China já está dando um recado há muito tempo aqui para o resto dos parceiros comerciais que ela vai concentrar compras no Brasil, que ela deve concentrar compras no mercado brasileiro. Então, esse é um aspecto que é muito interessante nós analisarmos. E ela realmente, né, tomando esse tipo de medida, está direcionando suas compras para o Brasil. O que ela está sinalizando é exatamente isso. Vou concentrar minhas compras do mercado brasileiro, farei meu principal volume de compras do Brasil. Então, é isso, é esse recado que ela está passando. E lembrando aqui o seguinte, nós ainda temos um fator de risco que precisa ser mencionado, que a gente já conversou em algumas outras ocasiões, que foi exatamente aquela suspensão, né, a investigação que a China está adotando em relação à importação de carne bovina, não só aqui do Brasil, como de outros países, com o entendimento de que essa importação de carnes prejudica a produção local. Qual será a postura chinesa com o término dessa investigação lá em agosto, setembro? E esse é um ponto que pode gerar desdobramentos aqui no nosso mercado. Então, lembrando, voltando àquela situação, né, da suspensão dos 3 frigoríficos aqui brasileiros, não teve nada a ver com essa investigação. Foi uma outra situação ligada a resíduo de um fármaco veterinário, né, Fernando? Exatamente isso. Exatamente isso. Uma questão não está relacionada à outra. Tá? Nas entrelinhas, o que nós podemos entender aqui é que esse rigor chinês pode estar mais uma vez associado àquela tentativa da China em reduzir preços de carne no mercado internacional. Nós já vimos esse tipo de expediente sendo adotado antes, né? Durante os anos de pandemia, nós lembramos muito bem, vamos lembrar muito bem daquelas decisões chinesas de suspender compras de carne de determinados frigoríficos ali por presença de Covid-19 em embalagens, etc. Por mais que não houvesse nenhuma comprovação científica de que você pudesse transmitir o vírus ali por embalagens, etc., mesmo assim a China adotou aí um rigor bastante amplo em relação a essas suspensões e agora novamente. Tá? Então, pode se... E lógico, 3 frigoríficos não muda muita coisa. Mas se o Brasil começar a ter uma sequência de frigoríficos sendo suspensos, aí os problemas podem ser maiores. Tá? Então, realmente precisamos ter muita atenção da maneira dos que usamos os produtos veterinários para que o país realmente não seja prejudicado de uma maneira mais ampla. Tá? Realmente não dá margem para esse tipo de situação acontecer. Ou seja, fico alerta para o pecuarista que está nos acompanhando, né, Fernando? No caso, era um fármaco com o princípio ativo fluazuron, que é bastante utilizado no controle de carrapatos, né? E cada marca que vende, né, esse fármaco, ela tem um tempo certo de carência, né, Fernando? Então, nesse sentido, a orientação... Exatamente. Qual que é a orientação nesse sentido? Tem que conversar com o veterinário, tem que conversar com o extensionista? Sim, você precisa seguir exatamente o que cada
cada produto está colocando ali na bula, colocando nas recomendações de utilização, seguir à risca isso, conversar com o veterinário da propriedade, para manter a nossa produção de carnes livre desse tipo de problema. Lembra muito daquela situação que nós vimos anos atrás em relação à cama de frango, etc., só que numa proporção bem menor, né? Bem menor mesmo. Então, precisamos aí manter esse tipo de cuidado para realmente impedir que problemas mais graves aconteçam. O mercado importador, ele vai querer tirar qualquer tipo de vantagem possível para conseguir preços melhores aqui do Brasil. Isso é natural quando nós falamos de negociações bilaterais com negociações de outros países. Cada um tem seus interesses, cada um aí vai buscar o que for melhor para o seu país. Então, resta a nós aqui que trabalhamos no dia a dia de mercado ter o cuidado para não acabar aí trazendo prejuízos maiores a nível de Brasil. Então, realmente, garantir os interesses ali do nosso país com preços justos, com preços que remunerem indústria e pecuaristas. Então, isso é muito, muito importante realmente. Fernando, ainda falando um pouquinho de mercado internacional, para depois a gente virar a chave para falar de Brasil. As exportações, né? Agora na sexta-feira, dia 7, vai sair então o resultado da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, a SECEX, sobre um fechamento ali preliminar das exportações de carne bovina in natura. Qual que é a previsão? O que vocês estão enxergando para esse mês de fevereiro, um mês que a China voltou do feriadão do Ano Novo Lunar? Qual que é a observação que se faz, portanto? Bom, vamos ter um bom mês de fevereiro, né? No frigir dos ovos, o resultado deve ser positivo, satisfatório. Realmente, o Brasil está apresentando um bom desempenho nesse primeiro bimestre, apesar desse período de ano novo lunar que deu uma travada no ritmo dos negócios, o Brasil está saindo desse primeiro bimestre com saldo positivo. Não há dúvidas quanto a isso. E agora, o volume ele vai seguir ali num ritmo interessante, num ritmo crescente. Segundo semestre, o Brasil tipicamente exporta mais do que no primeiro. E aqui nós precisamos ter um entendimento também da melhora da recuperação dos preços em dólar. Nós temos elevação dos preços em dólar da carne bovina, né, no mercado internacional. Nós saímos ali de uma realidade em que o Brasil recebia menos de $4.000 por tonelada de carne e hoje está recebendo mais de $5.000 pela tonelada de carne. Isso em um ambiente de câmbio desvalorizado vai fazer muita diferença em relação a formação de receita e a capacidade do frigorífico exportador em pagar mais por essa arroba do boi gordo no nosso mercado. E, Fernando, agora olhando aqui para o nosso quintal, né, olhando aqui para o mercado interno, eu queria saber como é que estão as questões de pastagens, como que a gente consegue olhar para as principais regiões produtoras, né, as principais regiões de pecuária, e qual que é a chance do pecuarista ainda conseguir, mesmo que de forma um pouco mais enfraquecida, manter uma queda de braço ali com os frigoríficos para tentar reter um pouco mais os animais e numa tentativa talvez de puxar os preços um pouquinho para cima? Bom, estive no Tocantins semana passada, só para ilustrar um pouquinho o que eu quero dizer, né? Estive no Tocantins na semana passada. As pastagens por lá têm boas condições no geral, apresentam boas condições ali. Isso dá uma certa capacidade de retenção do pecuarista. Realmente, o que tem levado os preços da arroba do boi gordo né, numa queda tão contundente como a gente viu durante o primeiro bimestre é justamente essa oferta de fêmeas. Esse é o grande fator de queda dos preços. Tanto que o que nós observamos é que a indústria ainda tem uma certa, ainda busca com bastante ímpeto aqueles animais jovens com até 30 meses de idade, que cumprem esses requisitos de exportação para a China. Esse animal ali, ele está muito procurado, muito demandado ainda no mercado brasileiro, justamente por conta dessa característica. Vaca de descarte, ela não vai cumprir os requisitos de exportação com destino no mercado chinês. Não é isso que a indústria frigorífica exportadora está buscando hoje no mercado. Tá? O pecuarista que está se dedicando a entregar esse tipo de animal vai conseguir, de fato, preços melhores. Então, isso aí, nós precisamos ter esse entendimento. A indústria vai buscando, vai procurando esse animal padrão China com mais vontade, com mais apetite, porque é realmente esse tipo de animal que vai render para ela receitas melhores, justamente por conta dessa elevação dos preços em dólar,
a questão cambial, então tudo isso é importante quando nós analisamos essas estratégias dos frigoríficos no dia a dia de mercado, e o pecuarista com boas condições de pasto vai conseguindo ali ditar um pouquinho o ritmo dos negócios e evita que as quedas aconteçam de maneira mais agressiva e mais contundente. E, Fernando, olhando também para as principais praças produtoras, eu queria que você trouxesse mais ou menos um resumo, né, de como que estão as escalas de abate, como é que estão os preços no físico. A gente tem como pontuar Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo? Bom, muita gente ainda fora do mercado, né? O mercado está engatinhando ainda nessa retomada de negociações pós-carnaval. O que eu posso colocar aqui é que os frigoríficos entraram nesse feriado com escalas posicionadas ali entre 7 a 10 dias úteis, a depender da região do país. Eram escalas relativamente confortáveis naquele momento. Vamos ver como que esse feriado vai impactar realmente nessas escalas. Muitas indústrias ainda sem abrir preço. São Paulo ainda trabalhando ali com preços entre 310, 320, e realmente agora a gente precisa esperar ali essa retomada das negociações para sentir como que o mercado vai se comportar no restante da semana. Você vai ter um apetite maior de compra das indústrias, ou se realmente elas vão colocando o pé no freio para tentar ali manter esse cenário de pressão de queda da arroba do boi gordo. E em relação a confinamento, Fernando, também queria saber quais são as perspectivas das safras, se já tem ali alguma visão, ainda que incipiente, né, de como que deva ficar o ímpeto do pecuarista em confinar em relação ao primeiro giro do ano passado. Bom, em relação à nutrição animal, à dieta, apesar dos atrasos do milho safrinha ali, nós vamos ter uma boa disponibilidade de insumos para colocar ali na alimentação dos animais. Nós temos ali uma safrinha de milho que vai ser representativa, tem uma produção relevante de sorgo, tem uma série de DDG que cresce a produção de etanol de milho todos os anos. Então, nós temos boas alternativas para colocar na dieta dos animais. Nutrição animal não é necessariamente um problema. O que vai limitar o número de confinamento agora, em 2025, é o custo da reposição, que a gente já percebe esse custo quando nós comparamos a um ano atrás, nós já percebemos um custo maior para você repor os animais. Então, basicamente, quando nós olhamos ali para a intenção de confinamento, o que nós precisamos ter um entendimento aqui é que a reposição vai ser uma barreira para crescimentos mais expressivos. No entanto, mesmo assim, nós vemos mais um ano com potencial para recorde de animais confinados no Brasil. Tem uma série de fatores que levam a isso. Primeiro, temos ali a percepção de que a integração lavoura-pecuária ela vai crescendo por todo o centro-oeste brasileiro. Cada vez mais empresas, cada vez mais propriedades têm adotado esse tipo de estratégia no seu dia a dia, têm fazendo aí apostando no confinamento para a terminação dos animais, fazendo produção de soja, milho, safrinha. Então, tudo isso para você diluir o risco da atividade. Tá? Então, essa tendência de crescimento do número de confinados a nível de Brasil, ela continua. Então, 2025, nós devemos ter um crescimento da quantidade de animais confinados, mas um crescimento um pouco mais discreto, a taxas mais discretas, se aquilo que nós comparamos com anos anteriores. Mas, de qualquer forma, ainda assim, é mais um ano que o confinamento deve bater recorde aqui no mercado brasileiro. Perfeito, Fernando. Muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Safra são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Inclusive, daqui a pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Daqui a pouquinho tem o Evandro falando sobre o mercado do arroz logo ao meio-dia. Para você que nos acompanha, se quiser ficar ligado aqui na nossa programação, tem mais Safras e Mercado hoje. Um grande abraço ao meu amigo Evandro Oliveira, que vai com certeza dar uma ótima entrevista sobre o mercado de arroz. Tá lembrando aqui, todos que nos acompanham no Notícias Agrícolas, que o Safras e Mercado é parceiro da pecuária, parceiro do agronegócio aqui do Brasil. E estamos aqui à disposição para mais oportunidades, sempre que quiserem, nós estamos à disposição. Um bom retorno de carnaval para todos nós, né? E um grande abraço a todos. E um bom retorno também para quem não parou, né? Um abraço, Fernando. Até mais.
Tá aí, então, o Fernando Henrique Iglesias, que é analista de mercado da Safras e Mercado, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nessa retomada, portanto, pós-carnaval. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 5 de março. A gente não tem a tabela de preços que tradicionalmente nós costumamos exibir para você que está nos acompanhando, justamente que por ser quarta-feira de cinzas, a B3, a Bolsa Brasileira, só passa a funcionar após o meio-dia. Então, o pregão começa ali cerca de meio-dia e 45, 1h da tarde. Então, por enquanto, não temos os preços na B3, justamente para acompanhar, inclusive, como vai ser a reação do mercado futuro depois da suspensão por parte da China da habilitação de 3 frigoríficos brasileiros. Isso foi na segunda-feira, portanto. Segundo o Fernando, ele acredita que o mercado ele já precificou essa situação. São 3 frigoríficos em um rol muito maior de frigoríficos brasileiros que são habilitados para exportar a carne bovina para a China. Então, isso não deve impactar de maneira substancial as exportações brasileiras, até porque é possível que esses frigoríficos façam o redirecionamento, dos seus abates para outros frigoríficos parceiros ou da mesma rede. Então, esse é o cenário, mas é preciso observar, portanto, como que deve ser a reação do mercado em relação a isso. O Fernando, ele aponta, inclusive, que essa suspensão, ela vem muito no caráter do que a China costuma fazer, né, de tentar ali realizar uma pressão para que os preços baixem, para fazer renegociação de contratos, né, e tentar baratear o produto brasileiro. Isso não diminuindo o volume, mas tentar diminuir o preço. E o Fernando Henrique Iglesias falou, inclusive, de como as carnes brasileiras podem ser beneficiadas quando a gente olha para outro fator da China, mas aí a guerra comercial com os Estados Unidos, né, essa troca ali de informações, de taxações e embargos, enfim, tudo isso que foi visto ao longo do carnaval. E o Fernando disse que principalmente a carne suína brasileira ela pode ser beneficiada, já que os Estados Unidos exportam para a China bastante carne suína, em segundo lugar carne bovina, carne de frango pouquíssima coisa, né? Representa o que os Estados Unidos exportam em um mês, representa 10% do que o Brasil exporta em um mês. Então, essas informações que o Fernando trouxe, essa guerra comercial pode ser que a China passe a comprar mais carne bovina e carne suína, principalmente aqui do Brasil. Agora, dando uma olhada no giro de notícias, só contextualizando vocês, portanto, sobre essa suspensão de 3 frigoríficos, foram 3 frigoríficos brasileiros, 2 na Argentina, 1 no Uruguai e 1 na Mongólia, e assim, tudo isso, essa pancada logo na segunda-feira. Havia já boatos correndo desde a semana anterior, pelo menos desde quarta-feira. Então, veio na segunda-feira essa confirmação, portanto, e isso ligado a resíduos, possivelmente, né, alegadamente, resíduos de fluazuron na carne bovina brasileira, que foi embarcada, portanto, por esses 3 frigoríficos. Só checando a cidade aqui para vocês, foi um em Minas Gerais, um em São Paulo e um em Goiás. O de Goiás é Mozarlândia, Minas Gerais Nanuque e São Paulo Presidente Prudente. Então, esse resquício de medicamento fluazuron, que é costumeiramente utilizado para controle de carrapatos, teria sido encontrado nas carnes e, portanto, motivado essa suspensão. Ainda não se tem alguma informação sobre quando isso deve ser, essas suspensões devem ser, portanto, revertidas. A gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e, claro, você também acompanha aqui com a gente nas nossas informações, que a gente está em cima desses assuntos diariamente. Temos também aqui uma matéria da Andressa Simão, minha parceira de jornalismo aqui do Notícias Agrícolas, a respeito da queda da arroba do boi e desaceleração no mercado de reposição, portanto, reduzindo o volume de negócios. Então, o que ela diz? E, claro, você pode, eu vou até compartilhar com vocês aqui no nosso chat para a gente ter, portanto, eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês no chat aqui a matéria da Andressa, mandando o link para ele, aí depois vocês podem acompanhar
na íntegra, portanto, esse conteúdo. E o que ela diz? Que as recentes quedas nos preços da arroba do boi gordo, elas têm refletido no mercado de reposição em que os compradores estão retraídos e evitando novas aquisições diante do atual cenário. E de acordo com informações da Scott Consultoria, o viés de baixa nas cotações da arroba do boi gordo freou as compras para a renovação do plantel. Com isso, o volume de negócios concretizados na semana passada ele foi menor do que na semana anterior. A expectativa para essa semana, com o feriado do Carnaval, é de menor liquidez no mercado, diminuindo ainda mais o ritmo de compras na reposição. Portanto, as cotações poderão trabalhar entre a estabilidade e a queda. E o que o Fernando trouxe também a respeito dessa questão da reposição, que os custos com a reposição realmente vão ser ali o desafio principal do pecuarista no confinamento esse ano. O Fernando ele aponta que deve sim haver um aumento no confinamento em relação ao ano passado. Os preços, os custos com a nutrição dos animais, eles não são tanto assim a preocupação. A gente tem aí à vista, apesar dos atrasos com a safrinha de milho, né, tem uma boa perspectiva de bons volumes de produtividade, tem uma boa safra de soja, de sorgo vindo por aí também, mas são realmente os custos com a reposição que tem preocupado. Ainda assim, existe ali uma certa perspectiva de aumento no confinamento em relação ao ano passado. Então, a Andressa ela traz aqui todas as informações a respeito da relação de troca entre o bezerro e o boi gordo, e você pode acompanhar tudo neste material. A gente tem também aqui as informações sobre o mercado vindo da Scott Consultoria. Vou pegar aqui para vocês, portanto. A gente tem aqui o pós-carnaval. Na sexta-feira, o mercado pecuário, né, na sexta-feira, dia 28, esteve calmo. Muitos estavam deixando para negociar a partir desta quarta-feira. Os preços na sexta se mantiveram estáveis. Ao longo de fevereiro, o indicador do boi CPE-ESAL que baixou 4,2% e a carne no atacado na Grande São Paulo caiu 2,8%. As vendas de carne nos últimos dias vai ser um balizador importante para as negociações que vão ser retomadas hoje, portanto, na quarta-feira, dia 5 de março. Se a saída tiver sido boa, varejistas vão demandar mais carne aos atacadistas e estes aos frigoríficos. A depender dessa procura, os frigoríficos também podem ali reposicionar suas compras de bois e fêmeas para abate. Com o começo de mês, período de maior oferta, de maior vendas nos supermercados. Vamos acompanhar, segundo o CPEA, como os preços vão se ajustar à demanda e à oferta nesses dias. E o CPEA vai estar atento também se a suspensão temporária da China às 3 plantas frigoríficas no Brasil vai ter impacto nas negociações regionais. E é outro ponto que o Fernando trouxe ao longo dessa entrevista, que essa precificação regional, então Minas Gerais, ali na região de Nanuque, Presidente Prudente no estado de São Paulo e Mozarlândia, lá no estado de Goiás, esses preços regionalmente podem ser afetados, mas de acordo com ele, isso não deve ali estourar essas bolhas, deve ficar bem restrito, portanto, a essas localidades. E também o Fernando comentou sobre essa questão da demanda no Carnaval. Ainda não se tem uma medida de como foi o escoamento, tanto no atacado quanto no varejo, mas de maneira geral, primeira quinzena é de fato um momento em que as pessoas ali que receberam salário, elas estão ali com um pouco mais de dinheiro no bolso para comprar carnes e inclusive a carne bovina. Então, pode haver espaço para uma alta moderada nos preços da arroba, a depender, segundo o Fernando, de como vai vir, portanto, o ímpeto de compras dos frigoríficos no pós-carnaval. As informações sobre o mercado do boi gordo vindas da Agrifato Consultoria para a gente ter também mais um ponto de vista a respeito desse setor. Que o último dia de fevereiro, sexta-feira, portanto, dia 28, terminou com um mercado estável. A pressão negativa exercida pelos frigoríficos perdeu a força, segundo a análise da Agrifato, e as quedas registradas nos preços são mais tímidas. O Paraná se destacou na sexta-feira com uma desvalorização de 0,33% ante o dia anterior e, portanto, a arroba do animal na sexta-feira ficou com uma cotação de R$ 302,50 por arroba. Na B3, o cenário baixista predominou com a maior parte dos contratos negativos. O destaque foi para o julho de 2025, que desvalorizou 0,42% e ficou cotado com média de R$ 308,50.
A análise da Agrifato ainda pontua que a retenção de fêmeas para abate e do aumento da reposição, devido às boas vendas das carcaças no atacado paulista, levou à redução das escalas de abate nas indústrias e atingiu 8 dias úteis na média nacional. Minas Gerais registrou maior recuo agora com 10 dias. Lembrando que nos últimos dias a gente falava de 12 dias, 11 dias em média para Minas Gerais. Goiás e Pará reduziram 2 dias, encerrando com 6 e 7 dias úteis, respectivamente. Antes de terminar, eu queria deixar um convite para você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas, que a nossa programação começa cedo, às 8 da manhã, com a Carla Mendes iniciando o Bom Dia Agronegócio, uma abertura de mercado bastante completa para que você tenha as informações fresquinhas de como o dia está começando, informações sobre macroeconomia, informações sobre geopolítica, informações sobre agronegócio e políticas agrícolas, entrevistas, sempre entrevistado bastante de renome, né, no agronegócio, e todas essas informações são muito bem costuradas pela Carla Mendes para trazer para você, produtor rural, as informações que, como a Carla Mendes diz, vão guiar o seu dia e os seus negócios. Às 9 da manhã, o Guilherme Dorigatti assume a bancada aqui desse estúdio para fazer o Realidades das Safras, aqui no Notícias Agrícolas, para além de divulgar as estimativas federais ou estaduais, até municipais ou de entidades de classe, sobre as mais diversas safras dos mais diversos produtos do agronegócio cultivados em solo brasileiro. É no Realidades das Safras que você vê os próprios produtores dando entrevistas ao Guilherme para falar então da situação real que está ali no campo, e você também pode participar mandando as suas fotos, os seus vídeos, as imagens de como estão as suas lavouras. Às 10 da manhã, Erickson Cunha toma conta aqui do estúdio com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito para trazer para você as principais informações sobre o clima, região a região, e sempre com uma interatividade bastante bacana com você que acompanha, muitas perguntas que são feitas, e o Erickson faz essa ponte, então, junto ao meteorologista que está dando entrevista no dia, para então trazer para você a resposta ali personalizada sobre a sua região. Às 11 da manhã, então, Mercado do Boi Gordo, aqui comigo, Letícia Guimarães, também todos os dias um analista, um pesquisador, um pecuarista, sempre um ponto de vista diferente para você formar a sua própria opinião, para você traçar suas próprias estratégias baseado naquilo que faz sentido para a sua operação. E ao meio-dia a gente tem mercados diversos, seja ele mercado financeiro, seja mercado de outras commodities. Hoje, por exemplo, Evandro Oliveira da Safras e Mercados, logo mais agora ao meio-dia, para falar sobre o mercado do arroz. Então, sempre um mercado importante que está ali precisando ser um pouco mais aprofundado, algum fundamento ali que está mexendo com o mercado. Então, você sempre acompanha essas novidades aqui no Notícias Agrícolas, e ao longo do nosso dia tem toda a nossa programação dando continuidade, inclusive com podcasts originais. A gente tem podcast sobre mercado do cacau, sobre café, o Conversa de Seca, que é um podcast fantástico que faz ali uma ponte entre o campo e a cidade. A gente tem o podcast do Notícias Agrícolas, que você pode também acompanhar tudo isso em vídeo no nosso site ou nas principais plataformas de áudio, assim que você quiser. Então, pegou a estrada, ligou o carro, coloca o podcast para tocar e vai escutando as nossas informações. Eu encerro por aqui, mas já tem mais informação para você, porque o Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.